Olá, o assunto agora é gestão de processos de negócio. Falar sobre o conceito e, mais do que isso, entender qual é o conceito de mundo, qual é o novo conceito do mundo dos negócios, do mundo das organizações e que impacta diretamente os processos. Não é possível a gente só olhar de uma forma muito isolada para a nossa organização e não ter uma ideia de contexto para que a gente possa aplicar ali no nosso dia a dia as novas práticas, tecnologias, tudo que está surgindo, porque impacta diretamente ao cliente a quem nós estamos entregando valor, tá bom? Mas o fato é o seguinte, o fato é que estamos vivendo um mundo em plena transformação. E essa transformação passa muito por tecnologia. E essa tecnologia, ela impacta os negócios, impacta os processos, impacta as entregas. E esse é o ponto. E claro, a gente tem que, a palavra do momento aqui é adaptação. E como é que a gente fala em adaptação? Até 2019 a gente pode dizer que nós estávamos aí, o mundo, as grandes empresas, as grandes organizações, cuidando de resolver problemas como economia, fome, mudanças climáticas que vêm acontecendo, doenças, atendimentos hospitalares, na área de saúde, segurança física, segurança cibernética. Esse era o grande assunto do momento. Porém, fomos surpreendidos por uma pandemia e essa pandemia veio para realmente impactar diretamente as nossas organizações, em termos de na parte financeira, em termos de processos, em termos de negócio, em termos de entrega. E ficamos num ponto de fazer o seguinte: como que nós podemos adaptar o nosso novo momento, as nossas empresas, as nossas organizações, as nossas tarefas para entregar um serviço ao qual às vezes não estávamos preparados. Então foi isso que acelerou a nossa transformação digital. E eu gosto de trazer aqui um vídeo de um especialista, Ricardo Amorim, falando onde ele resume muito bem como que foi esse momento e como nós estávamos passando por esse momento de transição. Vamos ao vídeo? Dizem que há décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Nas últimas semanas, vivemos décadas. As pessoas ficaram em casa, trabalharam muitas delas de casa, se acostumaram a trabalhar de casa, perceberam que há vantagens em trabalhar de casa e isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. À medida que as pessoas não tenham que estar fisicamente nas empresas, as cidades vão mudar. As grandes cidades, provavelmente, vão ter menos gente. As pessoas vão optar em morar em outros lugares, em morar no interior, em morar na praia, em morar perto da natureza. E isso vai ser possível através do trabalho remoto. Isso vai mudar a forma como as pessoas se movimentam. Isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. Isso vai mudar como as empresas contratam, quem elas escolhem, onde elas escolhem. Enfim, tudo vai mudar. Além disso, a transformação digital acelerou num ritmo que a gente nunca imaginou. Se não fosse o bastante, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo de antiglobalização, de desglobalização, que também já vinha acontecendo antes, se acelerando e se acelerando demais. Cadeias de produção que eram globais vão se tornar regionais. O meio ambiente, em 2 meses, de repente, ficou muito mais parecido com o que ele era há décadas atrás. O meio ambiente provavelmente vai receber mais atenção daqui para frente. Enfim, vem aí um mundo novo. Você, seu negócio, sua carreira, estão preparados? É ou não é interessante? Esse é um ponto interessante onde se resume muito bem como que as coisas acontecem, como que nós estamos passando por esse momento de transição e não tem como a gente não se adaptar. E claro, a gente vai falar isso ao longo do conteúdo, ao longo nas aulas, mas é o seguinte, isso impacta diretamente a vida das organizações, a como que nós vamos prestar o nosso serviço, como que nós vamos entregar o nosso produto. Isso afeta o nosso dia a dia, isso afeta, claro, os nossos processos. O ponto aqui é o seguinte, existe uma nova forma com tudo isso de se desenvolver negócios, de inovar, de criar valor e de capturar valor. E esse aqui é o ponto. E claro, a gente precisa entender qual que é esse novo mindset que está transformando as indústrias, qual que é essa maneira de pensar frente a todas essas transformações, ok? Então, nesse caso, eu quero só fazer um contraponto aqui que é bem importante. Quando nós vemos aqui, falando de revolução industrial, desde a primeira, segunda e a terceira, qual que é o ponto aqui que eu quero destacar?
Deixa eu olhar aqui na tela com vocês, só para que vocês possam entender. Quando nós falamos aqui da primeira Revolução Industrial, nós tínhamos, eu vou falar aqui em termos de ferramentas. Ferramentas para resolver problemas. Então, quando a gente vivia nessa época do motor a vapor, da primeira Revolução Industrial, onde de fato as coisas começaram a acontecer de forma estruturada, de forma organizada em termos de processos, né? Saímos ali do momento do artesanal e fomos para processos mais estruturados, com setores muito bem divididos. Só que para cada época existiam ferramentas diferentes para resolver problemas. E essas ferramentas, de fato, elas traziam ali um certo teor adequado àquele momento. Então nós tínhamos aqui, até essa parte aqui da segunda Revolução Industrial para trás, nós tínhamos ali muita dependência do esforço braçal, né, do esforço mecânico, as coisas eram muito manuais. Porém, quando chegamos aqui na terceira Revolução, onde o computador, a internet entrou dentro da história das organizações, o conhecimento mudou. Vivemos na era do conhecimento, onde esse conhecimento deu acesso a todas as pessoas que quisessem se igualar em termos de capacidade, em termos de entrega, para poder entregar produtos e serviços. Esse foi um grande marco na história e a gente não pode deixar de falar sobre isso. E claro, ao longo dessa época surgiram várias ferramentas, né, várias abordagens, né, falando de movimento da qualidade total, do Six Sigma, do Lean, veio o planejamento estratégico com o Balance Scorecard, veio vários movimentos, cadeia de valor, tudo andando junto com as organizações. Porém, nós vivemos um novo momento na história. E eu quero enfatizar hoje onde nós vivemos, que é esse daqui, ó, que é a quarta Revolução Industrial. Esse é o momento onde nós precisamos nos ater e entender tudo que está acontecendo. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque é necessário que a gente se atualize, que a gente adquira novas ferramentas para poder lidar com esse dia a dia. Claro que a gente vai falar um pouco mais daqui para frente, mas vivemos na era da tecnologia em abundância, tecnologia onde ela está muito mais acessível e que nos dá um poder de crescimento muito grande. Por que eu falo isso? Nós temos aí, junto com esse movimento, a criação de vários dispositivos, vários devices, onde pode controlar a nossa temperatura, controlar a nossa saúde, nossa pressão, se conectar com o nosso médico, se conectar com um supermercado, enfim, toda essa tecnologia ela está disponível para aumentar a precisão do nosso atendimento, das nossas tarefas, trazendo uma otimização muito grande, tá bom? E dentro dessa linha, qual que é o ponto? A dinâmica existente no ambiente corporativo, ela reflete os movimentos sociais. Existe uma mudança, né, que a gente gosta de falar de uma simbiose em que a sociedade é influenciada pelos movimentos corporativos e vice-versa. Então, é quando as organizações, quando as empresas têm que responder no mesmo movimento que os clientes, que os cidadãos, que as pessoas que consomem o seu produto, o seu serviço, querem receber. Então, é um caminhar de mãos dadas para poder, de fato, conseguir atender essas demandas que estão surgindo no mundo em plena transformação. E claro, qual que é o grande problema aqui? O problema é que nós só percebemos as mudanças quando elas já transformaram tudo. Por isso o meu alerta nesse momento, para que você possa ter em mente tudo que está acontecendo e depois a gente transferir para dentro dos nossos processos, dentro das nossas organizações. E eu gosto sempre de dizer que essas mudanças são como uma tsunami. Ela começa devagarzinho e você só percebe quando ela está batendo lá na beirada da praia, né? Quando ela chega na encosta. Então, a minha reflexão nesse momento é para que a gente perceba esse movimento que está acontecendo agora, que já tem começado, inclusive, uns anos, mas existe tempo para que a gente possa entrar para se preparar e surfar nessa onda, liderar esse movimento, não ficar para trás. É um momento de adaptação a grandes mudanças que estão
acontecendo, tá bom? E aqui alguns exemplos de indústrias, de setores que sofreram diretamente o impacto da mudança advindo das tecnologias, né? Então, se a gente vê todos os aplicativos que nós utilizamos, todos os nossos serviços, tudo isso é influenciado por um momento aí de transformação baseado em tecnologia. E o seu negócio, né, a empresa, o lugar onde você trabalha, como é que está sendo o impacto disso dentro do seu dia a dia? A gente precisa ficar muito atento, tá bom? E claro, eu quero trazer aqui um novo conceito e eu sempre gosto de falar o seguinte: antes de falar de processos, antes de falar de operações, do dia a dia, de execução de tarefas, eu preciso saber para quem que eu entrego o meu produto, o meu serviço, qual que é o movimento do mercado e como que o cliente está percebendo a nossa entrega de valor. Hoje existe um momento, né, que está acontecendo, uma mudança no mundo sobre algumas esferas: econômico, ambiental, cultural e social. Mas mais do que isso, existe uma palavra-chave aqui que eu quero que você grave na sua mente e leve para dentro do seu trabalho, que é o poder do significado. Qual que é o propósito, qual que é o que o seu produto, o seu serviço entrega realmente de valor para que o seu cliente realmente se sinta atraído por aquilo que está sendo entregue. Com base nisso, eu trouxe aqui um vídeo, né, muito interessante, onde se traz o verdadeiro significado da entrega de um produto e, claro, depois desse significado pronto, toda a estruturação é feita. Vamos ao vídeo. Aos 80 anos eu entrei em um curso de maquiagem. Não foi fácil, não para mim. Meus colegas tinham mais facilidade. Bom, eles tinham mais talento, mais vocação. Eu só tenho o motivo mais importante do mundo, o meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. Você tá linda. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. É ou não é interessante? Quando a gente encontra, e os clientes cada vez mais estão muito ligados à sua entrega, o porquê que você entrega e de que forma você se conecta com ele. Esse vídeo fala muito bem sobre isso, não é mesmo? Então, tudo isso para falar que estamos passando por uma mudança de gerações. Essa geração, e se você for observar bem, quando chegamos aqui, mais ou menos em 1998, chamada geração Z, principalmente quando a entrada dos computadores, da internet, trouxe para a gente um novo perfil de entrega, um novo perfil de cliente que consome os nossos produtos e serviços. E isso tem que ser olhado de perto, porque não dá para a gente executar as mesmas tarefas do mesmo jeito, entregando serviços que os nossos clientes, com abundância de oferta dentro do mercado, não, às vezes preferem ir em outro lugar a ser atendido pela sua empresa, pela sua organização. E esse movimento a gente vê que claramente existiu uma foto do passado e hoje o interesse é para que eles fiquem cada vez mais conectados com vocês, né? Então, se comunicar de uma forma clara, né? Hoje existem os celulares, existem os dispositivos onde eu consigo uma comunicação em tempo real, mais próxima a cada dia, e é esse o movimento que o mercado está caminhando para que o seu negócio possa, de fato, se conectar. Tudo isso, falar que essa mudança de cenário, todas impactadas por tecnologia. E quando eu falo isso, não se alterou somente o negócio, se alterou a forma de se entregar esse negócio. Nesse caso, é só para falar e finalizar aqui com você. Estamos vivendo, de fato, uma mudança de era. É ou não é interessante? Vamos comigo nessa jornada de transformação para depois refletir isso dentro dos processos, tá bom? Nos vemos então na próxima aula.